Já pensou em algum momento em que estágio moral, espiritual, poder-se-ia encontrar-te? O que pensas, o que sente, o que irradia? Pensemos um pouco. E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. O que se pode apreciar desta passagem, onde dois discípulos, numa conversa muito íntima, falavam dos fatos que haviam ocorrido do desencarne de Jesus. E se observaram, vocês perceberam que Jesus estava junto deles depois. E eles não deram conta da presença de Jesus. Não sabiam que era Ele. Mesmo as palavras tocantes do Cristo, advertindo-os sobre as questões do sentimento que eles estavam tendo naquele momento. Felizmente, a conversa entre os dois
era justamente sobre a passagem sublime do Cristo na Terra. No entanto, e muitas vezes, as nossas palavras e os nossos diálogos não convergem em torno de algo sublime e celeste. É muito provável, se aqueles discípulos não o perceberam, porque ainda não haviam entendido a proposta, ou ainda teimavam, ou ainda duvidavam, ou ainda não queriam ver, porque como Jesus morreu, não poderia estar ali falando com eles. E quantas vezes o Cristo não precisa estar presente, mas a mensagem dele que nunca morre é aí. Estamos preparados? Estamos maduros nos tempos hoje contemporâneos, século 21, de compreender os ensinamentos de Jesus, o seu exemplo e a sua missão no mundo? Olha, porque muitas vezes a gente se perde ao mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa. É o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Nos ensina Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem. Sem necessidade de estender o mal. Então ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desalinho. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram os motivos para a censura. Desdobra o trabalho restaurador, onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações, para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem quando não puderes falar nele. A semente muda, renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Vejam, irmãos, a natureza nos ensinando como proceder ante as agruras, ante as tempestividades mentais e repentina que nos envolve. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo
para saber se em algum lugar desse alguém não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Por isso, almas queridas, diz Tiago, lá no capítulo 5, versículo 9, irmãos, não vos queixeis um dos outros para não serdes julgados. E tudo isso, voltando lá àquela mensagem, aqueles dois discípulos em conversa muito promissora e celeste não identificaram Jesus. Só após o generoso convite que fizeram àquele homem, sem saber que era o Cristo, de estar em sua casa, porque já era tarde, foi onde o Cristo, na sua humildade, ali, confabulando com eles, dividindo o pão, e nesse interlóquio, sem eles perceberem, o Cristo havia desmaterializado. E aí eles perceberam a presença sublime do Cristo, como lição imorredora da alma. Felizmente, eles estavam falando de coisas positivas e Jesus os testemunhava. Por isso, nos adverte a mensagem: falemos sempre de coisas boas, porque Jesus é presente em nosso coração. E ficaria muito triste em saber que estamos propalando maledicência e palavras não boas, indignas de sua aprovação. Fica a mensagem. Meditemos e reflitamos sobre o nosso coração, para que o nosso pensamento em ondas de luz e amor possamos propalar as palavras em emoções e sentimentos. Seja então otimista, de positivismo, de amor, de fé e de encorajamento. Glória a Deus nas alturas e paz tenha o homem na terra. Amanhã, na Assistência Espírita Evangelho de Luz, sábado, das 9h30 da manhã às 12h30, Jesus, Maria, Espiritualidade, Ael e você, o Raulino Galdino da Silva 51. Glória a Deus, Pai de amor, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.